Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Jus Locus Cast, o seu podcast semanal, trazendo aqui toda semana convidados novos com papos muito legais e muito proveitosos, conhecimento, né, a toda a força aí. De todos os lados, conhecimento. Hoje é o nosso 25º episódio, certo? E vamos tratar hoje aqui sobre saúde suplementar. Estamos aqui hoje com o Felipe Araújo. Felipe, seja muito bem-vindo aqui, a casa é sua e se apresente aí para a turma. Primeiramente, obrigado pelo convite, Luciano, pelo convite também, Gabriel. Eu sou corretor de seguro há 6 anos, atuo aí sou especialista em pessoas, né, seguro de pessoas, plano de saúde, seguro de vida. E vamos bater um papo hoje aqui, falar sobre o grande problema do nosso país atualmente na saúde suplementar. É isso aí. Boa. E aí, E agora, gostei, pô, já tô animado aqui com o tema. Mas antes da gente entrar no tema, vamos dar os nossos recadinhos, dê os recados, né? aí. Você que é o homem dos recados, porque eu sempre me atrapalho nesses recados. É isso aí, como a gente falou, 25º episódio. Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio, né? Ative o sininho para estar sempre recebendo a notificação. Todos os episódios aqui são sensacionais. Deixa o like, porque o like é super importante pra gente, certo? O YouTube entende que nosso vídeo é bom e aí ele entrega para mais pessoas e mais pessoas vão ficar com esse conhecimento que a gente está disseminando aqui. Sim. Compartilhe o vídeo também, né? O link do Spotify está na descrição. Estamos por lá também, se quiser só ouvir o áudio. Sim. No Instagram, @JusLocusCast, @GabrielNASSC, @Vieira Luciano _N. É isso aí. E nossa meta de inscritos, né? Vamos também bater essa meta aí de 500 inscritos. Exatamente, a gente tem uma meta aí de 500 inscritos até o mês que vem. Então ajuda a gente a bater essa meta, se inscreva no canal. E agora vamos... E essa meta aí tem que bater porque no próximo... Na próxima temporada vamos fazer ao vivo. É isso, né? Aí, é uma surpresa aí que você já está revelando da terceira temporada, né? Já estou abrindo aqui para todo mundo. Pois é, aguardem que vai ser massa. Felipe, comece aí, fala aí um pouco da sua história, como é que você chegou aí, né, nessa coisa da corretagem de seguros, né? E antes de começar, fala seu @ também aí pra galera lhe seguir lá e acompanhar suas postagens. Pronto, fechou. O meu Instagram é Araújo Felipe, com 2 R's no final. Eu posto meu dia a dia lá, hobbies também, e falo muito sobre a saúde suplementar, né? Sobre seguro de vida, sobre plano de saúde. E a gente fala muito sobre o dia a dia, como é que funciona a vida de um corretor também. Tem muito corretor que me segue. Nossa. Então, Luciano, eu comecei a minha jornada no plano de saúde, eu caí de paraquedas, na verdade. Eu sou engenheiro civil de formação, e assim que eu me formei, eu estava indo morar na Nova Zelândia. Sim. Eu ia tentar arriscar minha vida como engenheiro lá. E aí, por conta de coisas do acaso de família, eu acabei tendo que dispensar tudo e permanecer aqui. Meu pai teve um problema de saúde. Sim. E aí eu tive que acabar abrindo mão para poder ficar aqui e acompanhar a família, né? Mas acho que nada acontece por acaso. Sim, claro. E aí, na época, meu pai, ele ainda é auditor, hoje, de uma operadora regional aqui do nosso estado. E aí ele chegou para mim, cara, por que você não monta uma corretora? E aí eu cheguei e falei para ele bem assim, meu pai, eu não estudei 5 anos para vender plano de saúde. Sim, sim. Então eu tava com o meu ego lá em cima e isso acabou que... quando ele me disse isso, eu acabei não criando coragem e não encarando o desafio. Então ele falou, não, já que você não quer abrir, então eu vou abrir sozinho e vou tentar. Só que aí eu falei, poxa, meu pai não tem saúde para poder tocar um negócio. Então eu vou lá ajudar para ver como é que vai funcionar. Beleza. Comecei sem saber vender, sem dominar o produto e com apenas uma operadora no meu portfólio, né? Sim. E aí eu comecei devagarzinho, fui entendendo, fui vendo que era um ramo muito rentável. A corretagem de planos de seguro de saúde é um negócio muito rentável, porque basicamente a gente não tira dinheiro do bolso. Eu não tenho que comprar nada para revender. Sim, sim. Então a gente vende serviço e é remunerado entre uma interceptação de uma operadora, uma seguradora até o cliente. E aí o meu negócio ele deu um boom no início de 2019. Foi quando aí a gente conseguiu um credenciamento em uma outra operadora aqui do nosso estado. E aí a gente conseguiu realmente crescer e abrimos o escritório do interior e tal, e o negócio começou a fluir, né?
Certo. Aí- Ô Felipe, e antes disso você trabalhou de alguma forma na seletista, algo nesse sentido? Não, nunca você tive. já... Na verdade, eu tive um trabalho, mas nunca fui carteira assinada. Sim. Eu atuei como engenheiro durante 10 meses Sim. numa operadora aqui, uma empresa aqui do estado, que prestava serviço para o governo. Sim. E, poxa, eu era muito desvalorizado, eu ganhava muito pouco e acabei optando por sair. Então, na época que meu pai me chamou, fez o convite, eu não tinha opção no momento. Então, foi algo que uniu a fome com a vontade de comer. Então, pô, eu não tenho pra onde ir, vou lá, agarrei com todas as minhas forças. Eu sempre fui um cara muito determinado, sempre fui muito disciplinado e, graças a Deus, hoje estamos aí com mais de 1.800 clientes em todo legal. o Brasil. Eu sou um deles. Já tá Exatamente. na linha aí, né? Fiz a de proteção de renda. Exato. É bacana. Bom. Bacana. E aí? Diga aí, Gabriel, você que hoje é o coordenador aí. Eu né? não, jamais. Não, mas assim, o que eu acho interessante da história é como foi arrastado para o empreendedorismo, né? Sim. Sair dessa, eu vou botar bem entre aspas aqui, né? Essa CLT, né? Que não era CLT, mas era um trabalho Sim, fixo sim, ali, sim. não era autônomo Exato. de alguma forma. E aí você vem arrastado para o empreendedorismo, porque ser corretor de seguros é você ter uma empresa, né? Exatamente. Basicamente é isso. Tem uma pessoa também na minha família que é corretor, né? Que é Sim. meu padrasto e tal. E eu vejo como é o dia a dia. É em outra área, o dele é seguro de carro e tal. Mas o empreender, e a gente tem falado muito Muito de empreendedorismo aqui, sim, né? Sim. Transforma vidas, né? E como é que você se sente assim transformado pelo empreendedorismo? Cara, assim, é uma pergunta até difícil de responder, né? Porque no início eu não queria empreender. Meu pai, além de ser auditor de uma operadora regional aqui, ele também tinha uma imobiliária na época, que ele ficou doente. Sim. E eu via todo o corre-corre, e eu falava, eu nunca vou querer ter uma vida igual a sua. Eu falava Sim, ele. sim. Só que assim, vai de pessoa para pessoa, a sua metodologia de trabalhar, o que você tem de propósito, qual é o seu sucesso, porque o sucesso é algo muito pessoal. Muito pessoal. Então, o Luciano existe uma ideia do que é sucesso, o Gabriel tem um pensamento do que é sucesso, e eu, Felipe, tenho o meu pensamento do que é sucesso. Sim. Então, é algo muito pessoal. Então, cara, hoje, assim, eu olho para trás, ver de quando eu comecei para o que eu conquistei hoje, então é muito libertador. É saber de qualquer pessoa ela pode conseguir, de fato, chegar basicamente onde ela quer. Não é papo de coach aqui, né? Mas Sim, claro. é possível. Não é... Leva um tempo para isso, não é rápido. Existe todo um processo. Uma construção, né? Uma caminhada, Exatamente. né? Mas hoje eu tenho uma liberdade que, assim... Hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava como engenheiro. Sim, claro. Na minha profissão. E eu não sei se eu tivesse permanecido naquela época... Se eu você acho... tinha alcançado algo Exato. nesse sentido, né? Exatamente, porque era algo muito restrito, eu tinha uma limitação de tempo, então eu tinha que chegar a tal horário, sair a tal horário. Eu não poderia, para eu viajar, eu teria que me programar muito antes. Sim. Então tem coisas hoje em dia que o dinheiro ele não compra, né? Então eu acho que foi algo muito libertador, é algo que dá para qualquer pessoa, que basicamente hoje uma pessoa se forma, ela vai empreender, porque todo profissional liberal ele vai ter que empreender. É um empreendedor por natureza, Exato, né? então, Tem cara- que ser, né? Me formei em engenheiro, você vai trabalhar para alguém ou você vai montar seu próprio negócio. Sim. Virei advogado, você vai montar seu próprio negócio ou você vai trabalhar para alguém. Isso. Então isso para todas as áreas, inclusive a área da saúde também. Então o cara é médico, ele é uma empresa. Então hoje eu tenho também esse leque de atendimento muito pro médico. Hoje eu tenho uma carteira muito boa de médicos aqui do nosso estado para os produtos que eu tenho na minha corretora. É massa, porque eu acho massa o empreendedorismo, porque ele traz isso, essa questão da liberdade, né, de você poder... né, ele recentemente fez uma viagem, pô, eu fiquei só de trás do Instagram, Curtindo pô, Fernando de Noronha, sim, Rio massa. de Janeiro, não sei o que lá, eu falei, porra, E isso dá aqui para trabalhar. É. Hoje a tecnologia ajudou muito a gente, tanto vocês na parte da advocacia e na parte... Porque quando eu comecei era tudo papel, então eu tinha que ir até o cliente para ele Porra, poder não assinar. fale não, não e tal. fale não, que eu sou dessa época aí do papel. Não, né? e a gente continua aqui, né? Ah. Eu não abandono não o papel. Eu gosto, eu particularmente tenho um apego ao papel. Sim. Ao papel. Desde da época que só era papel. Só era né? papel, né? Aí Ele veio já tá a ali com a pandemia, perna e tal. aí veio a pandemia e acelerou esse processo, né? Então hoje Muito. eu não uso mais papel. Muito. Para sim, nada. pra É nada. tudo digital, assinatura digital, o cliente recebe no e-mail dele. Se eu não, às vezes eu gosto de atender presencialmente, a depender do perfil do cliente. Sim. Mas hoje todo o meu processo de venda é totalmente 100% digital. Então eu Bom. consigo trabalhar em qualquer local do Brasil, do mundo, desde que tenha internet. Explica aí um pouco, eu acho que era interessante explicar um pouco aí esse processo, né, da saúde, Felipe, saúde suplementar,
o que é que significa isso, né? Quais são esses caminhos que tem dentro da saúde Sim. suplementar Sim, e como você desenvolve eles, né? Como você Sim. trabalha com eles, né? Então, a saúde suplementar nada mais é do que todo o sistema de saúde, seja ele público ou particular. Sim. Então, nós temos aí, hoje nós vamos falar, na verdade, sobre essa questão dos planos de saúde, sobre o seguro-saúde. Que são duas coisas diferentes. Que são né? coisas Sim. diferentes. O Pessoal plano de às vezes não saúde, sabe. você tem que obrigatoriamente utilizar a rede credenciada para atendimento. Então, eu tenho clínica ABC que eu faço ali um hemograma. Então, você só vai poder fazer o seu hemograma naquela clínica ABC. Eu viajei para os Estados Unidos. O meu plano de saúde não me dá atendimento internacional. Sim. Né? Então, já o seguro-saúde, você tem atendimento em todo o globo terrestre, dependendo do seu seguro-saúde. Você tem reembolso de acordo com o produto que você contratar. Então, eu tenho aqui, além da rede credenciada do seguro-saúde, eu posso ser atendido por médico João, que só atende no particular. Então, daquela consulta que eu paguei, eu vou ser ressarcido em um percentual de acordo com a faixa do reembolso que eu contratar. Ô Felipe, fazendo só um recorte aí. E funcionam basicamente com a mesma finalidade. Sim. O plano de saúde e o Exato. seguro-saúde. A finalidade é o É a atendimento mesma. médico, Exatamente. hospitalar, enfim. Né? Exato. Então, basicamente, as pessoas até confundem, né? E eu costumo sim. chamar com o cliente de plano de saúde, como um todo. Certo. Mas existe diferença de plano de saúde e o seguro-saúde. Mas a finalidade como um todo é a mesma. Todos fazem parte do mesmo Isso, sistema. Né? exato. Só para contextualizar, né, Sim. assim, de forma bem rápida, a Constituição Federal ela institui o Sistema Único de Saúde, que é o popular SUS, Exato. e dentro do SUS, dentro da própria Constituição também ela já prevê que a rede privada também pode oferecer esse serviço, sendo que assim, obrigatoriamente a saúde pública deve ser ofertada. Sim. E aí é onde entra a saúde suplementar, que é toda a rede privada de saúde. Né? E existe até hospitais aqui no estado que existe essa parceria, né, do público e privado. Então ela atende tanto as pessoas que não têm um plano de saúde, mas atende também as pessoas que têm um convênio, um plano de saúde, um seguro-saúde, seja lá qual for o produto que ele tem ali. Então, o seguro de saúde, resumindo aqui para quem está ouvindo e assistindo a gente, o seguro de saúde é uma coisa mais ampla do que o plano de saúde. Exato. E ainda tem um detalhe muito importante, que o seguro-saúde ele só aceita CNPJ. Então você não consegue contratar um Bradesco, por exemplo, um Sul América, na pessoa física. Sim. Esse produto ele só é comercializado para CNPJ a partir de 3 vidas. Então, mesmo que você tenha um poder aquisitivo para poder contratar, eu estava até conversando com o Gabriel mais cedo, mesmo que você tenha um CNPJ, então, só sou eu e minha esposa, eu quero contratar um produto, seguro-saúde, e ali não consigo. Tenho que ter pelo menos mais uma pessoa para a gente poder ir fazer a contratação pelo menos do são produto. 3, né? Exato, exatamente. Tem todo um custo envolvido com isso, né? E aí só vale a pena, né? Sim. Quando a partir de três vidas, né? Como chamam Exato, assim. porque na verdade ele foi feito para atender as empresas de fato, os colaboradores, sócios, e aí as pessoas foram gostando bastante e não, vamos diminuir, antigamente eram a partir de 5 vidas. Então, meio que uma massa familiar não conseguiria fazer a contratação. Sim. Quando eu falo massa familiar, é o cara que tem uma empresa, tem um CNPJ e faz o plano para ele, a esposa e os filhos. Então, muita gente tinha um poder financeiro para poder contratar e não se encaixava. Sim. Então, o que foi que eles fizeram? Não, vou reduzir de 5 para 3 pessoas. Né? E aí, hoje em dia, consegue abarcar mais pessoas. Exato. Né? Você tem um atendimento de mais aspecto, qualidade. né? O seguro-saúde, você tem os melhores hospitais do país, como o Sírio, o Albert. Você tem atendimento lá para urgência e emergência, um check-up anual. Você viajou para Disney, você vai ter um seguro viagem já acoplado no seu seguro-saúde. Então não é algo que você tem que contratar por fora. Sim. Então para empresários que viajam bastante, é muito mais interessante ele ter um seguro-saúde, que ele vai ter primeiro um atendimento de qualidade, e ainda tem esses outros plus, essas bonificações aí, a questão de reembolso, porque normalmente hoje, se o cara quer ir para o melhor, ele não vai ter o atendimento via plano de saúde, isso é fato. Então o profissional, seja ele psiquiatra, seja ele uma terapia com um psicólogo, um terapeuta ocupacional, ele vai ter que, se ele quiser o melhor, ele vai ter que ir no particular. Dificilmente o profissional vai atender um plano ou um seguro-saúde. E aí, nesses casos, o seguro ele faz o reembolso? Perfeito, exatamente. 100%? Depende do nível. Então, tem uma companhia que oferece até R$120 por consulta eletiva.
Então, eu levei minha filha num pediatra, eu paguei R$400 e vou ter reembolso de R$120. Sim. Aí tem outras companhias que oferecem 180, 320, 360, vai depender... de acordo com o tipo, né? Isso, o limite é o seu bolso. Em contrapartida, o plano de saúde, não tem. Ele deve ser ofertado para todas as pessoas. Quem quiser, tanto e pessoa puder física contratar, quanto pessoa jurídica, você pode fazer a contratação. E aí você Perfeito. fica limitado àquela bolha ali da rede credenciada. E o plano de saúde às vezes traz até a coparticipação, né? Perfeito. Que em vez de você ter um reembolso, você tem que custear algo aí nesse... uma parte, né? E hoje, as operadoras que atuam no nosso estado aqui, todas elas só atuam com a coparticipação. Então, se a pessoa quer um produto hoje sem coparticipação, só existe seguro-saúde. Me veio uma dúvida agora. Através dos sindicatos, é o seguro ou é o Através do sindicato, plano? são planos coletivos por adesão. Plano coletivo, né? É isso. Sim. Aí, o plano coletivo por adesão, o cliente tem que ter o cuidado que o reajuste anual dele não é regulamentado pela ANS. Então, basicamente, a operadora e a administradora de benefício, eles não vão ter, entre aspas, um prejuízo. Ele vai pegar todo o sinistro, que é o quanto você recebe e o quanto você paga, então ele vai diluir entre todos os associados. Pô, já vamos conversar aí depois. Né? Então, já vamos conversar aí para mudar esse plano. Existem lá, algumas administradoras de benefício, como a Alquer, Qualicorp, enfim, que atuam, e aí existem algumas entidades que podem fazer essa contratação. Tipo um médico, um advogado, um arquiteto, um servidor público, ele pode se filiar a alguma entidade e vai lá e faz a contratação desse produto. Sim. Só que é um produto que o cliente ele não perdura por muito tempo. Por conta do reajuste, ele é muito mais alto do que os outros, né? Sim. Então, enquanto um produto pessoa física está reajustando 6, 7, 8, 10%, o seguro-saúde está reajustando na casa dos seus 18% a 22%, o coletivo por adesão ele ultrapassa todos eles. É mesmo? É. Pô. Aí chega um momento que o cara, ele não, tá ficando inviável, ele vai lá e muda. É tanto que esse produto eu não comercializo ele desde 2020. E aí tem essa mudança traz toda uma problemática, né? De carência, ou não. Depende. Se você migrar para o mesmo plano... Depende, sim. Se ele for para uma outra companhia, por exemplo, eu tenho um produto regional, então eu vou fazer uma portabilidade para um produto nacional. Provavelmente não vai dar compatibilidade. Sim. Porque o que a ANS diz? Para você fazer uma portabilidade de uma companhia para outra, você tem que ter a mesma equiparação. No mínimo 2 anos na operadora atual, você tem que ir para um plano que seja compatível. Então eu não posso sair de um plano municipal e ir para um plano nacional e levar toda a minha carência. Não faz sentido. Você pode fazer o inverso. Você sai de um plano melhor e vai para um plano mais inferior, simples, né? E aí você arrasta toda a sua carência na portabilidade. Sim. E existe um outro item também que é o aproveitamento de carência. Então, normalmente, quando a pessoa tem um seguro-saúde, eu vou mudar de um Bradesco para um Sul América, eu faço um aproveitamento de carência desde que eu não tenha nenhum problema atual de saúde. Então, se eu estou em tratamento de uma doença, eu não vou poder fazer esse aproveitamento da carência. Eu vou cumprir uma carência... Eu vou entrar na CPT, que é a cobertura parcial temporária, e esse tratamento eu só vou poder fazer depois de 24 meses, 2 anos. Tá. Massa. Já vamos ter que conversar depois aqui pra gente ver essa questão aí dos valores, porque lá em casa já tá tudo errado, então. Né? Já tá tudo errado. E ainda tem um detalhe. Eu fiz algumas mudanças esse ano do coletivo por adesão na mesma companhia, na mesma seguradora. O coletivo por adesão indo para o CNPJ. Teve um cliente que eu economizei 50 mil no ano. Ele pagava, ele, a esposa e os filhos, 7.500 no coletivo por adesão e foram para o CNPJ, o mesmo plano, mesma acomodação, sem coparticipação, quase pela metade. Então, isso aí, às vezes a pessoa paga caro num plano de saúde, às vezes não sabe, realmente falta de informação, porque ela não vai chegar, sim. vai pra lá que você vai pagar menos. Ninguém vai falar isso. Só quem vai falar isso é um corretor por conta da assessoria que a gente faz. Que, inclusive, existe uma grande diferença, até que você me perguntou no início, né, de corretor para vendedor. Sim, massa. O vendedor, de fato, ele é um consultor que está vinculado a uma corretora. Sim. E o corretor, ele é totalmente regulamentado pela SUSEP, ele estudou para isso, fez a prova, se qualificou, passou, e ele tem a autorização para poder comercializar qualquer tipo de seguro.
Então, eu na minha corretora... então não está vinculado a uma só a uma só, como é que chama? Uma só... Seguradora? Seguradora, não, né? O corretor ele tem várias seguradoras no portfólio. Certo. E aí eu escolho qual é que eu quero comercializar de acordo com o perfil daquele cliente. Sim, vai muito do perfil do Isso. cliente. Eu, como corretor de seguro, eu posso ter uma equipe. Então, as pessoas trabalham para mim como se fossem representantes e recebem um percentual da comissão. Então, basicamente, funciona dessa maneira. Entendi. A diferença, a grosso modo, é essa. O corretor é quem tem a SUSEP, ele é credenciado e tem autorização para poder fazer a comercialização. E o vendedor, ele responde, entre aspas, a mim. Sim. Ele é vinculado à minha corretora. Então, toda a produção, todas as vendas que ele traz é vinculada à minha corretora. E aí, eu sou responsável, caso ele cometa algum erro, que já aconteceu muito, não comigo, mas eu já vi pessoas no mercado perderem código na seguradora. Então, por conta de a questão de uma falsificação de um documento, a pessoa tinha uma doença, estava internado, e o cara colocou lá que não tinha nada. Então, hoje em dia, eu não tenho equipe, não pretendo ter, já tive, mas não pretendo ter mais por alguns fatores aí. Ô Felipe, essa questão aí tem a ver com essa fraude do reembolso que você estava comentando aqui por cima? Não. A fraude do reembolso é o seguinte, imagina... a fraude do reembolso só funcionou com a questão do seguro-saúde, né? Porque o cliente ele tem o benefício do reembolso. Então, imagina uma clínica de estética. E aí, na clínica de estética, ela faz procedimentos como botox, etc. E, além disso, faz a parte de análises clínicas. Sim. Consultas, exame de sangue, fezes, urina e tal. Tá. Como é que funcionava essa fraude? O cliente ele ia, deixava o acesso dele com a atendente da clínica, ele apenas assinava um documento que basicamente ele não lia, e aí nesse documento constava lá que ele tinha feito alguns procedimentos tipo fezes, urina, até às vezes, dependendo do montante, procedimentos cirúrgicos. Só que de fato ele entrava lá para fazer um procedimento estético que não tem cobertura por nenhum plano ou seguro-saúde. Então a pessoa ia, utilizava um produto de forma errada e quem acabava arcando com isso era a companhia. Então tem rumbo aí de milhões de várias clínicas aqui no estado, fora. Teve clínica que o proprietário foi preso, alguns corretores no Brasil foram presos por participarem desses esquemas. Então isso até, não é que motiva, né? Mas isso até explica o porquê de alguns reajustes. Porque ela tem que jogar esse reajuste para alguém, a companhia. Ela não pode arcar com isso. Então, a grosso modo, quem acaba perdendo somos nós consumidores. Que eu sou um consumidor, você também é. Todos nós somos consumidores. Isso aconteceu em que ano? De 2021 para cá. Aí veio explodir em 2022, aí ano passado também. Aí o que foi que aconteceu? Tem alguns estados que não tem mais o produto com reembolso. Ela está se blindando os estados que tiveram esse boom aí. Então, por exemplo, a Bahia aqui, ela não tem mais produto com reembolso. Por conta desse fato aí. Por conta desse fato. Então, o cliente, às vezes, eu tinha um filho autista, eu fazia o tratamento do meu filho via reembolso, porque eu confio e gosto daquele profissional, agora eu não vou conseguir mais. Sim. Entendeu? Então, isso está com dias contados, essa questão do reembolso, infelizmente. Eu digo sempre que onde há o ser humano, há sempre um problema por perto, né? Porque o ser humano tem a capacidade de fazer as distorções de todas as coisas, né? É impressionante. Mas não podemos perder a fé no ser humano, né? Vamos sempre manter essa fé no ser humano. E Felipe, como é que está a sua visão hoje, assim, mais ampliada, como corretor, da saúde suplementar no Brasil? O que é que você está enxergando? Então, hoje nós estamos vivendo uma crise, né, na saúde suplementar. Aqui no nosso estado, só existem 3 operadoras na modalidade individual que o cliente ele consegue fazer a contratação, que é Plamed, Apivida e Unimed. Então, só existem essas 3 opções, que todas as 3 não estão passando um momento bom, todas as vezes passam um momento delicado, né? A pandemia machucou muitas operadoras. Então, até ela se recuperar disso, leva um tempo, até recuperar um caixa e tudo mais. E, assim, o que eu vejo no momento é que tem que ser tomada uma medida, de fato, com um controle melhor de gestão, uma consciência melhor do próprio usuário do plano de saúde, né? Então, poxa, às vezes eu já vi cliente meu de um médico passar para ele 40, 50 exames para ele fazer. Será que tinha necessidade
de fazer aquilo tudo ali. Esse é um ponto. Esse é um Interessante, ponto interessante. Então, assim, tudo isso é custoso. Não é porque a gente está pagando que tem que sair utilizando de forma abusiva. E, assim, quem acaba pagando a conta no final somos nós. Então, nós temos que ter a consciência da melhor utilização. As seguradoras já estão vendo e punindo quem está utilizando de forma errada, quem está fazendo fraude de forma errada, quem são os hospitais que estão fazendo cobranças indevidas aos planos de saúde, porque quando a gente entra no hospital a gente faz meio mundo de procedimento. Mas será que realmente foi cobrado aquilo, só aquilo? Ou foi cobrado mais alguns procedimentos além daquilo ali? Então, tudo isso tem que ser reajustado. Estamos, de fato, na pior crise da saúde suplementar no país. Não sei se foi coincidência da pandemia. Eu acredito que sim. Tem uma consequência, né, da pandemia aí, né? A pandemia ela trouxe muita coisa, né? Essa pode ser uma das consequências, eu considero que sim. Sim, e assim, se eu fosse um gestor de uma grande companhia, eu acho até, se tiver algum corretor de seguro aqui assistindo, me perdoe, mas eu acho que o comissionamento do corretor ele teria que ser diminuído. Para, de fato, as companhias fazerem caixa para poder livrar o consumidor porque vai chegar um momento, se continuar do jeito que está, vai chegar um momento que vai ficar inviável a pessoa ter um plano ou seguro-saúde. Isso é fato. Vai implodir. Exato. Tem um ponto que você falou aí que me chamou a atenção como estudante do direito médico, do direito da saúde, que foi a marcação de exames por alguns médicos. Sim. Eu atribuo muito isso à judicialização de ações contra médicos, né? Porque, veja, vou trazer um dado aqui, né, da Anadem, né, no ano 2000 eles fizeram a pesquisa e em torno de 4% dos médicos do Brasil estavam respondendo a algum processo, como parte ré do processo. Já em 2012, esse número subiu para 7%, ou seja, teve um aumento de 3% no número, né, de judicialização para o número absoluto de médicos, né, que tende a crescer. Sim. Né, toda a profissão, assim como um advogado também, né? E aí você imagina um cenário onde por exemplo, tem 3 tipos de erro médico, né? Assim, não é nem esse termo mais que usam, erro médico. Mas, para ficar mais simples de falar, você tem o erro de diagnóstico, você tem o erro de procedimento e o erro de tratamento. Aí o médico, vendo esse cenário todo, eu imagino isso, né? Vendo esse cenário todo de judicialização, como é que ele não vai se blindar? Né? Existe um limite, óbvio, né? Mas como é que ele não vai se Entender esse blindar, raciocínio, por exemplo, para não acabar cometendo um erro de diagnóstico? Ou seja, você está falando que ele vai passar tudo para, de fato, ele tirar o dele, entre aspas, da reta. Existe uma razoabilidade nisso, concordo. Mas eu penso que devido pode ter relação com esse fator. Sim. Faz sentido, assim, de alguma forma faz sentido. Ele está tentando dizer aqui, não foi por falta de exame que a gente chegou enfim. Sim. Então faz sentido, isso daí realmente eu não tinha pensado nisso, que você realmente subiu um alerta aí. Porque de fato, né, o médico ele tem que descartar todas as possibilidades de uma doença, de alguma coisa com os exames, que é o que comprova, né, o que a pessoa vai ter de comorbidade. E eu nunca tinha pensado dessa maneira. Esse aumento também dos processos contra os médicos vem até de alerta aqui. Hoje, a parte da estética, isso pode ter elevado também esses processos. Porque cresceu muito, exato, né? porque a estética vem crescendo bastante. Sim. Né? E não é só uma área médico. muito demandada, né? É uma área muito demandada e assim, é um negócio muito delicado. E é mais comercial. Exatamente. E às vezes a pessoa ela compra a foto. Sim. Então se eu chego pro médico, me deixa a cara aqui de Cristiano Ronaldo, ele pode fazer, mas ele pode, ficou bem bacana. Mas eu como cliente, não. Ficou horrível, achei, você me prometeu isso e isso, vou lá e... E agora eu vou fazer um contraponto também pro médico. Porque eu, às vezes, acabo olhando no Instagram algumas coisas que eu fico meio perplexo. Né? Por exemplo, sobre a publicidade médica. Existe uma normativa que deve ser seguida, né, para você conseguir publicizar o seu serviço. Né? Inclusive, foi atualizado, começou a valer agora em junho a nova resolução do CFM. E alguns médicos eles não observam isso. E aí tem uma outra questão também, que é o dever de informação. A pessoa está ali vendo no Instagram o resultado que ele está postando ali e tudo mais.
não vou dizer que acaba se iludindo, mas enche os olhos aquilo ali, né? É um produto para ele, né? Ele quer é o que vende, né? Entendeu? Ele quer aquilo. E às vezes essa publicidade não está sendo feita da forma correta, por exemplo. E aí acaba que o cliente vai fazer o procedimento, não fica satisfeito e judicializa, talvez, né, tenha alguma razão. Sim. Nisso, entendeu? Entendi, claro. Fazendo um contraponto com o que eu tinha falado sobre o médico se blindar, agora ele também tem que entender as consequências dos próprios atos. Sim. Né? Tem que observar o dever de informar, tem que observar o que ele pode e o que é que ele não pode publicizar, por exemplo. Né? Será que ele, durante o atendimento, durante a consulta pré-operatória, ele está informando todos os riscos que aquele cliente tem ali naquele procedimento? Então isso daí pode ser que não esteja sendo observado também. Sim. Né? E aí acaba também aumentando esse número por conta de um vacilo que não precisa existir, né? E aí vem um desgaste da relação médico-paciente, né? E assim, não é só o desgaste, né? Que isso aí vai desembocar nos planos e nos seguros de saúde, né? Em relação à parte financeira mesmo, ainda né? Tem porque... um detalhe também, né, no plano de saúde. A população está envelhecendo mais. Então, a nossa idade limite, ela se prolongou muito. E a pessoa que tem mais idade, na teoria, né, ela vai utilizar mais. Sim, sim. Então, mesmo que ela pague mais por isso, mas ela vai utilizar mais. Então, ela vai estar frequente fazendo exame, frequente fazendo consulta, vira e mexe uma entrada no hospital para uma internação. Então, tudo isso é muito custoso. Então, chega uma hora que a conta não fecha. Sim. E aí eles tendem que acabar tendo um reajuste um pouco maior. É tanto que, assim, eu lembro quando eu comercializava ainda plano individual, o plano começou, acho que era abaixo de R$100. Logo depois de, acho que uns 2, 3 anos, ele quase dobrou. Então, uma criança de 0 a 18 anos que pagava uma faixa de seus R$100 em um plano mais simples, ele meio que quase dobrou. Sim. Então, se uma criança está chegando nesse valor, os outros vão aumentando bem mais. Sim. Né? E é basicamente isso. E aí a gente entra nessa questão da sustentabilidade, né? Do negócio da saúde suplementar, né? Então, como é que vai ser, né? Porque... Até quando, né? Porque é o mesmo problema que passa o INSS, né? Com a questão, como né? Como é que você vai contribuindo coloca, né? E né, vai tirar como, né? A conta não fecha, né? A conta não fecha, né? Aí vai ter nos próximos meses ou anos, mas vai ter uma mudança bem drástica. Até para nossa parte também, questão de comissionamento. Eu acho sim que deve diminuir o comissionamento que a gente recebe. Dá para poder diminuir o comissionamento, para eles poderem ter um pouco mais de caixa. Sim. Né? Para poder o negócio voltar ao normal e começar a diminuir o valor. É tanto que com a saída do reembolso, no estado que não tem mais a opção do produto, da Bradesco, por exemplo, sem o reembolso, já diminuiu em 10%. Então, ajustando a gestão, conscientizando o paciente a ter uma utilização de um plano mais justa, a tendência é que lá na frente esse valor ele venha caindo. Então essa mudança você entende que não vai ser de regulamentação pela ANS ou pelo governo federal, vai ser nada disso, vai ser em relação à própria gestão e o que é que o plano oferece, o que é que ele não oferece. Exato, porque a companhia está mostrando para os órgãos que regulamentam, né? Então chega para a ANS, chega para a SUSEP, cara, tá aqui, a conta não fecha. Sim. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar no vermelho? Não dá, não existe. Vou fechar? Não existe instituição. Imagina uma Unimed da vida aqui fechar as portas, o caos que não vai ser. Sim, vai ser. A Apivida não vai conseguir abarcar todo mundo. Não abarca. Então a Apivida hoje domina a maior massa aqui no estado. Depois vem a Unimed. Então se a Apivida também ela fecha as portas aqui, a Unimed também não vai conseguir atender. Sim. Então isso realmente vira um grande problema na nossa saúde suplementar. Até, por exemplo, uma pessoa que ela vai ter uma Apivida, ela vai para o Hospital Gabriel Soares. Se a partir do momento a Apivida, Deus me livre e guarde, ela fecha as portas, esse cliente não consegue contratar um Unimed ou uma outra operadora, ele vai passar a utilizar o sistema público de saúde, que já está um caos. Então, com a saída dessas companhias, o próprio SUS ele vai ser abarrotado de gente que não vai conseguir fazer a utilização. Então, só sistematizando aqui, qual a saída que você vê nisso aí? Gestão? Gestão, né? Um ajuste na questão de comissionamento, porque isso influencia, é fato. Sim. Então, o impacto é grande. É grande. O comissionamento hoje é muito alto para um corretor. Sim. A gente é muito bem remunerado para isso.
Mas E não deixaria de ser. Não na sua deixaria de visão. ser, não deixaria de ser, e que fosse temporário, até as coisas se ajustarem. Sim. Porque assim, eu estou pensando obviamente como corretor, mas também como usuário. Sim. Eu não quero deixar de ter um plano de saúde, eu não quero que minha família, os meus amigos deixem de ter um plano de saúde por conta disso. Então essa questão da gestão, a questão de uma diminuição de um pagamento de comissionamento, isso também é muito importante. Você munir o seu cliente, falar, cara, utiliza de forma consciente, você fiscalizar mais os hospitais, as clínicas, saber de fato é isso que está sendo utilizado, e isso no médio e longo prazo vai fazer total diferença, e aí sim, na minha visão, eu acho que os valores vão ficar mais justos para a gente poder pagar. Nossa. Existe também aí, eu acho que, como sugestão também, Eu tenho uma dúvida aqui muito interessante, fala. deve haver um programa, não sei se pela ANS, não sei se esse é não é, na verdade, o papel dela, mas de reeducar o consumidor também, né? Sim. Porque o consumidor, ele traz como eu falei aqui da judicialização, é um problema para o plano de saúde, Claro. no final das contas, Não né? tenha dúvida. E assim, tenho até um amigo que vem tratando, a gente estava conversando mais cedo, ele vem tratando uma doença, um câncer, e meu irmão, o cara tá passando o maior perrengue com um plano bom. E assim, isso não é para estar acontecendo, porque, poxa, qual é o intuito do plano? Cara, você vai pagar uma mensalidade e tudo que você precisar, obviamente, passada as carências, você vai ter nossa assistência. E não é isso que está acontecendo. Eu tenho muito cliente de diversas companhias que reclamam de atendimento. Poxa, Felipe, eu liguei para marcar uma consulta e aí um ginecologista só tem para dezembro. Caramba, nós estamos em setembro. Então, assim, querendo ou não, isso afeta a utilização. Aí começa uma reclamação, aí o cliente abre uma NIP na ANS, que é uma reclamação, né? A ANS vai, aí começa a cobrar a operadora, começa a multar, então vira aquele ciclo ali insustentável. E vai chegar uma hora que não está dando pra gente, vamos fechar, e aí de fato o caos se instala. Então, Felipe, minha pergunta ia ser muito nesse sentido, né? O porquê, na sua visão, que os planos eles caminham, e eu acho que é muito eles, da minha visão, eles fazem uma conta, né? E caminham para essa judicialização. Eles permitem essa judicialização. O que é que você sente disso aí? Que o plano ou que o cliente? Não, o cliente, ele fica sem saída. O cliente, eu tenho até alguns clientes aqui, né, de plano de saúde e tal, e ele só vai para a judicialização na última hipótese. O cliente não quer judicializar porque ele está lidando com a saúde dele, está lidando com a vida dele, está dando, né, com o problema dele. Ele não quer mais um problema. A judicialização sempre para o cliente, na visão dele, é mais um problema, né? Apesar de ser muitas vezes a solução. Sim. Mas eu falo em relação ao plano de saúde, por que que eles têm essa coisa de permitir chegar a esse ponto? Porque nós somos números, né? Infelizmente, as operadoras, as companhias, algumas tratam os clientes como os números. Então, Sim. ele faz a matemática dele lá. Se para ele é mais viável estar segurando o paciente até Deus me livre e guarde um falecimento, e para ele é viável, Então você eu acredito dessa forma. que é não muito tenho por dúvida, aí, né? Não tenho dúvida. Certo. E assim, eu sou muito pelo meu cliente. Então, quando o meu cliente tem um produto comigo e fala, cara, tô passando um perrengue, assim, assado, eu dou todo o passo a passo para ele chegar na ANS, abrir uma reclamação, e de fato acontece. Então, teve uma cliente esses dias que ela não estava conseguindo marcar ginecologista, só para dezembro. Daqui a 3 meses, eu falei, abre um chamado na ANS. 15 dias depois, a operadora retornou para ela, já com uma data para ela poder ir fazer a consulta. Então, assim, por que eles fazem isso também? É a minoria que vai reclamar. Sim. Porque a pessoa que tem um pouquinho de poder aquisitivo, ela, caramba, não estou conseguindo pelo plano, vou deixar aqui só para utilizar de urgência, emergência mesmo, e vou Sim. pagar a consulta no particular. Então, acontece o muito desgaste é muito grande. Eu já passei por isso como usuário. Sim. Queria fazer uma ultrassom da tireoide, só tinha para daqui a 90 dias. Falei, não vou fazer isso. Fui lá, eu sou cliente, entrei em contato com a ANS, abri um chamado, dias depois entraram em contato comigo, seu Felipe, seu exame está agendado para dia tal horário. Ponto. Entendi. Então, assim, eu não sei se eles fazem isso para poder postergar o atendimento ao cliente e enquanto isso vão se recuperando do prejuízo que a pandemia deixou, porque de fato machucaram as operadoras, ou tem essa questão de a gente ser um número, é um negócio, então eu estou arrecadando X, estou gastando tanto, o que é que eu posso fazer para deixar essa galera de stand-by aqui? Sim. E eles que se dão. É uma rede que se retroalimenta no final das contas, né? A gente tem feito muita ação aqui de cirurgia bucomaxilo, né? Cirurgia bucomaxilo. O Gabriel
tá muito empenhado nessa área médica aí, a gente tem direcionado tudo para ele e tal, e a gente tem feito muitas ações nessa área do bucomaxilo. E é impressionante como os planos de saúde, administrativamente, tendem a negar todas as cirurgias. E aí eu não sei que conta que eles fazem, porque assim, a gente tem judicializado muito. Né? Então, chega lá na justiça, entendeu? E chega para eles fazerem, um momento chega, em algum momento vai lá. E aí é uma briga infinita com os materiais, que ele libera, não libera. É uma guerra, quando a coisa poderia ser muito mais simples, né? Muito mais Eu vou fluida, contar o que né? acontece sempre, né? Por isso a diferença entre vendedor e corretor. Certo. O que eu vivia muito vendo no mercado eram pessoas que já possuíam uma doença pré-existente, ou seja, a pessoa já tinha a questão Sim. não é doença, mas já tinha a lesão pré-existente, uma pessoa que já era obesa, ia lá, contratava um plano de saúde, aí o vendedor, a carência para cirurgia são 6 meses. Não são 6 meses para quem já tem uma doença ou uma lesão pré-existente, ele entra com 24 meses. Aí o que é que o cliente, agora eu vou defender o lado da operadora, da seguradora, o que é que o cliente ele fazia? Contratava um advogado, ia lá, acionava juridicamente e conseguia um liminar para poder fazer o procedimento. Sendo que ele já possuía, ele já era obeso. Então ele não podia fazer a cirurgia bariátrica pelo plano. Sim. Se você quer fazer antes dos 2 anos, faz no particular. Né? Se você quer fazer pelo plano, aguarda uma carência que são 2 anos. Então as operadoras e as companhias seguradoras sofreram muito com isso também. De clientes mal intencionados que, poxa, eu sei que eu vou conseguir fazer. Contratava o plano, a pessoa já era obesa, já estava acima do peso, já tinha algum outro tipo de doença, ou tinha descoberto recente uma doença. Caramba, agora eu vou fazer um plano, porque quando a gente contrata, a gente fala como está a nossa saúde. E lá pergunta até o peso e a altura. Então a pessoa omitia essas informações, colocava um valor menor para o IMC não dar como obesidade, aguardava o tempo e, pô, ninguém engorda 30, 40 quilos em 6 meses, né? Sim. E aí ela acionava juridicamente e conseguia fazer. Então isso acaba sangrando a operadora e quem perde com isso somos nós. Eu cansei de ver isso aqui. De vendedor que chegava lá e colocava a venda, inclusive tiveram algumas corretoras que foram punidas por conta disso, que isso é uma fraude. Sim. Por isso que eu falo que é uma rede que se retroalimenta, porque nesse caso da obesidade, se a gente parar para pensar... O que parece é que todo mundo querendo fraudar ferrar o o outro outro, para né? poder sair ganhando, enfim. Exatamente. Nos nossos casos aqui de bucomaxilo, o problema é que o plano de saúde, ele sempre diz que não é caso de cirurgia em ambiente hospitalar, né? Sim. Com anestesia geral, tal. É a defesa de praxe deles, assim, é sempre essa. E no final sempre se constata que, de fato, é caso de internação, ambiente hospitalar e cirurgia. Um procedimento cirúrgico exige isso mesmo, Sim. né? Sim. E aí tem um outro problema né? Uma outra questão, dessa questão da cirurgia buco, que diferente de uma obesidade, a cirurgia buco, 99% das vezes a pessoa ela não sabe que tem um problema. E que a cirurgia buco é que resolve esse problema. Não é estético, né? Não, é um problema de saúde. Se você precisa fazer uma cirurgia bucomaxilo, você tem um problema de saúde. Eu mesmo, eu vou, em algum momento, você vai cair vou ter nessa. que precisar fazer. Entendi. Entendeu? Eu faço ação, tipo. Mas agora você tá com um cara aí que libera tudo, viu? É isso. Vamos lá, o que mais aí, Gabriel? Diga aí. Vamos tirar as dúvidas com esse cara, que esse cara aí, ele entende das coisas. Viu? Finalizar essa questão, né, dessa rede que se retroalimenta é porque, como você mesmo disse, né? Um vai querendo ferrar o outro. Aí, todo mundo querendo tirar vantagem, né? Vou botar assim, repare. De um lado o obeso ferrando o plano, aí o plano tem que ferrar o cara que vai fazer a cirurgia buco, sendo que o cara que vai fazer a cirurgia ele não sabe que precisava fazer a cirurgia. Exato. E aí vai nesse ciclo vicioso. E quem paga a conta somos nós consumidores. Todos porque os se usuários, se o sistema de saúde suplementar ruir, vai ruir toda a saúde. Como um todo, geral. O sistema único de saúde não aguenta. E é por isso que existe a saúde suplementar. Exatamente. É isso. É uma conta que
não fecha. E aqui, pelo fato de ser pequeno, Sergipe, Sim. tem algumas companhias que não têm interesse de vir para cá. Sim. Então, por exemplo, a Porto Seguro tem um excelente produto no saúde, mas só atende Rio, São Paulo, lá não tem interesse de vir para cá, né? O Felipe, voltando aí para... A gente entra nessa coisa, né, da saúde, das ações judiciais e tal, e a gente termina indo aí por esse caminho e vai longe. Mas voltando para a questão do empreendedorismo, para a questão do corretor de seguros, né, que está lá na linha de frente, vende também, ele, né, tem contato com o cliente, né, essa arte da venda, né, como um todo. Como é que você vê isso aí? E eu soube que você fez um curso também. Fale um pouco pra gente sobre isso aí. Eu como profissional sempre vinha me aperfeiçoando, né? Tanto que eu fui engenheiro, me formei para ser engenheiro, depois fiz 2 pós-graduação e tal, e acabei caindo nesse mundo do empreendedorismo, pretendo não sair, pretendo me aposentar na área. Sim. Graças a Deus é um ramo. Empreender não é fácil, mas quando você vê a sua roda literalmente rodando, você olha para trás assim, vê tudo que você construiu, aonde você chegou, então, e eu acredito muito em propósito também, né? Eu acho que o empreendedorismo você tem isso, às vezes você tá ali naquele negócio, mas não é só por grana. Sim. Existe um propósito por trás muito grande. E só voltando lá para Ficou claro o propósito. Sim. E só voltando lá para o início, hoje, não sei se é coincidência, não acredito em coincidência, acho que nada acontece por acaso. Hoje eu trabalho com um produto que poderia salvar a gente lá em 2017, quando meu pai ficou doente. Sim. Então hoje eu atuo também com a questão do seguro de vida. Meu pai não faleceu, mas ele poderia ter recebido aí algumas centenas de milhares ou até mesmo milhões de reais por conta do AVC que ele teve, né? Ficou um bom tempo para se recuperar, enfim. Então eu acho que depois que eu fui entender o meu negócio, o meu propósito hoje eu sei de fato onde eu quero chegar, eu sei de fato o que é que o meu negócio proporciona para as pessoas, né? Sim. A corretagem de seguros é um ramo muito amplo. É tipo advocacia. Então a gente pensa em corretor de seguro, você vai pensar o quê? É o cara que faz o seguro do carro. E corretor de seguro é muito mais do que isso. Eu hoje lido são mais de 600 famílias que eu tenho sob gestão da minha carteira, né? São quase 1.800 pessoas seguradas pela minha corretora. Então, poxa, eu já vi de tudo na minha vida, no meu negócio. E algo que me marcou, é até bom deixar isso aqui para registrado, foi um cliente no auge da pandemia. O cara, ele já tinha conversado com ele, o cara não quis contratar, aquele cara bem bruto, sabe? Aquele cara do interior. E aí ele acabou não contratando o plano e eu tinha o contato da esposa dele também. E aí o tempo passou e aí ela me liga. Felipe, eu estou entrando em contato com você porque meu esposo está internado já há mais de 30 dias no Primavera. Caraca. Foi no particular, a gente teve que vender alguns terrenos para poder dar a entrada e pagar algumas custas. E eu queria ver se quando ele saísse, a gente fazia o plano de saúde. Eu falei, vamos torcer para que ele se recupere bem, deixa ele sair que depois a gente resolve. Então onde eu quero chegar com isso? Eles gastaram mais de R$500 mil só com tratamento. Sim. De algo que ele poderia ter diluído esse risco, né? Sim. Então hoje basicamente eu lido com essa gestão do cliente, toda a gestão pessoal dele. Quando eu falo gestão pessoal às vezes a pessoa tem uma proteção, ele não tem que vender um imóvel para poder custear um tratamento, seja com seguro de vida ou com plano de saúde. Poxa, a pessoa se afasta do seu consultório, sendo ela um advogado, um médico, ela tem uma receita a receber daquela renda ali que ele vai passar a não ter. Perfeito. Então hoje a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave, ela pode ter uma cobertura a receber de um seguro de vida. Ela ficou internada, ela tem outro capital a receber. Então hoje basicamente que eu entendi o meu propósito do negócio. Eu ia para fora, para Nova Zelândia, tentar atuar como engenheiro civil lá, né? Acabei ficando aqui, o início foi bastante duro. Eu não sabia vender nada, eu tive aquela resistência. Sim. Só que era a oportunidade que eu tinha. E gestão de risco, né? Exatamente, a gestão de risco, a famosa gestão de risco. Que todo mundo tem um risco. Você tem um carro, você está sujeito a bater esse carro, Sim. a você ter esse carro roubado. Né? Então, toda essa gestão, você tem que diluir esse risco para alguém. É muito mais barato você jogar para uma seguradora e quando eu precisar eu vou lá e aciono do que eu trazer esse risco para mim. Sim. Então, quando eu comecei, eu não sabia nada sobre venda. Então, eu fui, caramba, o que é que eu posso aqui melhorar? E aí, comprei vários cursos na internet e nunca de fato,
os cursos me aprimoraram algo. Era tudo muito superficial, que a internet hoje em dia é bem complicado. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas mentorias com pessoas que eu admirava, que eu falei, caramba, eu quero chegar onde esse cara tá. E aí o meu negócio ele foi realmente mudando, eu fui entendendo processos de venda, que vender nada mais é uma receita de bolo. Você tem o início da venda, né? Na verdade você vê uma forma de você captar o cliente, que é o primeiro passo. Depois você começa a iniciar o processo da venda com o cliente, vai ter o meio da venda e vai ter o fim, e tem todo o pós-venda para você realimentar essa caixa d'água. Então, e ao longo desses 6 anos, basicamente, eu tracei um projeto de venda, um processo de venda. Então, hoje o meu negócio, seja ele com o plano de saúde ou o seguro de vida, eu tenho que ter no mínimo 2 reuniões com o meu cliente. Então, a primeira reunião é para eu entender o perfil do cliente, eu ver o que é que ele precisa, se eu tenho como ajudar esse cara. Foi um cliente que eu atendi hoje de manhã, até gravei e botei no meu Instagram. Era um cara que chegou por indicação, falou, ó, tá aqui meu CNPJ, as idades, me manda uma proposta. Eu falei, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sim. E aí ele insistiu, o cara manda, eu falei, ó, infelizmente eu não consigo te atender. Aí ele falou, o que é que você precisa? Eu falei, a gente precisa conversar pelo menos por um vídeo. O cara era de Pernambuco, falou, a gente tem que ter no mínimo uma videochamada para eu poder entender e eu ver se eu posso te ajudar. Sim. E se você pode contratar. Resumo da história, ele não tinha poder aquisitivo para poder contratar o plano. O que ele queria, no O que caso, ele queria. Né? Então, se eu chego para um cara, ele me manda, eu vou lá mandar uma proposta, eu vou perder meu tempo. Porque eu vou estar mandando algo para ele sem saber o que ele precisa de fato, sem saber se ele pode contratar. Então, ao longo desses 6 anos, basicamente foi quando eu estruturei esse processo totalmente de venda. Acho que vender é uma arte, de fato, né? Vender, e todo profissional, seja ele qual for, de qualquer segmento, o cara tem que saber vender. Interessante essa percepção de querer vender o melhor produto para aquela pessoa. Exato. Não é qualquer coisa, né? Não, porque assim, o plano de saúde, o seguro saúde, cara, ele tem para diversos perfis. Se você chega, Felipe, eu tenho uma filha que ela faz um tratamento com a terapeuta ocupacional, faz um acompanhamento com um psicólogo. Cara, eu não posso te vender um produto com coparticipação. Porque no final das contas você vai pagar muito mais caro do que um produto sem coparticipação. Mas se você chega, poxa, eu não tenho utilização, eu vou uma vez no ano fazer um check-up, eu mal uso médico, minha preocupação mais é urgência e emergência, pô, seu perfil se encaixa num produto com coparticipação. Então eu preciso de fato entender o perfil da pessoa e levar para ele o melhor custo-benefício. Porque eu tô junto com o meu cliente, eu ando lado a lado com ele. Então quanto melhor eu te entregar o meu melhor atendimento, o melhor produto, pô, você vai estar fidelizado comigo. Então você não vai sair da minha carteira, eu não vou te perder como cliente. E graças a Deus, a minha esteira, o meu gráfico, quando eu olho para trás, ele está em crescente. Né? Porque essa fidelização do cliente, esse atendimento personalizado, ou presencial ou por vídeo, isso faz uma total diferença no... Ô Felipe, me veio uma coisa aqui para falar depois no particular, mas eu vou falar logo. Já pensou em passar esse conhecimento para frente? Cara, já, mas eu não sei se é o momento. Sim. Porque assim, eu já pensei em montar algum curso, meio para tentar escalar Massa. e tal. Mas assim, não sei, acho que o momento certo vai chegar. Posso dizer que a gente conversando, a gente batendo papo, vamos ver se a gente consegue encaixar um produto para a gente poder escalar isso aí. É interessante. Porque eu já pensei sim em fazer isso, tá no meu quadro lá de planejamento para poder fazer isso. Só que de fato eu ainda, não é que eu não tenha conhecimento, eu tenho bastante conhecimento para isso. Né? A gente percebe isso. Falando bem tranquilamente aqui, ó, eu tenho conhecimento para isso, a gente bolar algo para vender e tal, mas é porque eu acho que o meu propósito ainda puxa ainda muito, tá aqui, né? Exato, ainda puxa muito pro meu negócio. Sim. E é uma coisa que eu prezo bastante. Eu só faço mentoria, só compro curso, só acompanho no Instagram, rede social, etc. Pessoas que vendem e que são corretores. Certo. Então eu já comprei muito curso online de cara que era corretor, mas o cara não tinha resultado. E aí na mentoria com ele, quando eu abri meus números, o cara soltou sem querer, caramba, você fatura mais que eu. E eu falei, porra, era pra eu estar fazendo, não você me ensinando. Aí depois disso eu prometi pra mim mesmo, eu não compro mais nada, nem online, só faço presencial. Inclusive ano passado, em junho, eu conheci um corretor do Rio, um cara que tem um baita resultado, 14 anos fazendo a mesma coisa todo dia. E eu fui lá, passei uma semana com o cara e mudou todo o meu processo. Sim. Não é que mudou o meu processo, mas incrementou muito o meu processo de venda. Eu aumentei muito a minha taxa de conversão. Eu não mandava, antigamente eu mandava um PDF para o cliente, né? Ó, tá aqui a proposta. Hoje eu não faço mais isso. Eu só mando depois de ter a conversa com a pessoa, explicar, ó, tá aqui. Agora você já tem aí, a decisão é sua de contratar ou não.
E uma coisa também que eu não sou é aqueles corretores que ficam, meu irmão, querendo empurrar goela abaixo o produto no cara. E aí, né? A decisão é sua, até porque se tem uma coisa que me libertou, foi o que esse cara lá do Rio falou. Felipe, uma apólice a mais ou a menos na sua carteira não vai mudar a sua vida em nada. É o todo, né? Exatamente. Então, o seguro ele faz mais sentido para quem está contratando do que para você como corretor. Seu papel você está fazendo. Sim, meu papel é sensibilizar. Então, é esse propósito que eu tenho. Que se em 2017 algum corretor tivesse chegado para meu pai e ele tivesse comprado a ideia de ter o seguro, lá atrás, na época, a gente não teria passado um perrengue financeiro. Sim. Né? Porque a gente, nós, seres humanos, quando nós não temos mais saúde, a gente traz um outro problema, que é o problema financeiro. Principalmente para quem é autônomo. Sim. Então, o cara hoje está com saúde, está bem, está indo tudo certo, mil maravilhas. Mas a partir do momento que chega uma intercorrência na vida da pessoa, um acidente, algum que deixa alguma sequela, a saúde do cara não é o mesmo, automaticamente o padrão financeiro dele vai cair. Isso é fato. Nossa. E o que é que você tem a falar de propósito? O que é que você tem a falar de propósito? De propósito? Tem que caminhar para o propósito. Só funciona. Eu acho que a vida da gente só começa a funcionar quando a gente caminha para o propósito. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, visita lá o episódio com Camila Paixão. Camila Paixão. Não é só grana, né? Não é só grana, não é. Nunca é, né? Sim, sim. Eu acho que a grana é uma consequência natural do que você faz bem, do que você faz com vontade, do que você doa a sua energia mesmo para fazer, né? Ao longo desses anos eu entendi, cara, a vida é uma só. Então não adianta você estar em um local que você não gosta, não adianta você ter um trabalho que você não gosta. Então, meu irmão, se joga, vai dar certo, é fato. E é uma coisa bem simples, é saber dizer não. Exato. Não é saber dizer sim, não, é saber dizer não. Né? Isso aqui, pra mim, não vai, exatamente. Não dá. É o que eu faço hoje. Às vezes a pessoa fica com raiva de, médico às vezes tem essa vida meio corrida, né, de muito plantão e tal. Eu não consigo ter uma reunião com você de 10 minutos, nem que seja online e tal. Eu falei, cara, então infelizmente eu também não consigo te atender. Isso. Não tô sendo snob, mas eu não posso ultrapassar o meu processo de venda porque você quer que eu fale com você pelo WhatsApp. Então, eu não quero vender qualquer coisa. E outra, se o cara não tem 10 minutos para me ouvir, ele tá vendo errado. Isso é fato. E uma coisa que eu aprendi recentemente, quem trabalha muito não ganha dinheiro. E na verdade, esse aí é o que mais precisa de você. Porque ele é autônomo, né? Imagina um cara que é cirurgião e ele acaba machucando a mão. Então, 80% da renda dele vem de cirurgia. Se ele machuca a mão jogando um tênis, um beach tênis, o cara pedalando, caiu, quebrou um braço, ele vai passar 2-3 meses sem fazer cirurgia. Sim. E aí, então são 2-3 meses sem 80% dele da renda entrando. Ele vai poder ir para uma consulta e tal. Então o meu papel basicamente é esse, ter a proteção individual, fazer, como eu costumo brincar com o dentista e médico, o seguro das mãos, arquiteto também é muito importante. Então basicamente esse é o meu propósito, levar esse conhecimento que muitas das vezes a pessoa não sabe que existe algo, essa proteção, e a decisão está nas mãos dele. O sim ou o não ele não diz para mim. Sim. Ele diz para ele mesmo. Exatamente. Concordo. Boa, estou satisfeito, viu? Você está satisfeito? Estou satisfeito. Bom, coisa boa. Vamos nos encaminhando para o final. Que tal deixar um recadinho aí, né? Quero deixa aí o recado final. Deixa um recado final aqui pra galera, pra essa câmera. Cara, aqui. Vamos lá. É um desafio, né? Até eu aprendi, inclusive, isso no curso lá em janeiro no Dale Carnegie, um curso que melhorou muito minha percepção até da vida, né? Sim. Então, o recado final que eu deixo pra todos vocês que estão assistindo aqui é que, cara, todo mundo na vida tem um propósito. Pode ter certeza. Independente do momento que você está vivendo. Eu conheci a minha noiva, né? A Lorena, e a gente se conheceu num pior momento de vida. Tanto financeiramente, quanto da questão de saúde do meu pai. E eu só acreditava em uma coisa. Eu falei, eu preciso mudar a minha realidade. E aí a oportunidade ela chegou. Então, às vezes, você está passando por esse momento, está passando alguma dificuldade. A oportunidade ela chega, agarre e pode ter certeza que no meio do caminho você vai entender todo o processo, você vai ver tudo que você vai passar e lá na frente você vai entender, vai olhar para trás e falar, caramba, valeu a pena eu ter agarrado a oportunidade, valeu a pena eu ter acreditado e é isso. É isso. Valeu. Vou só aproveitar para deixar um abraço para Lorena, porque ela foi minha preceptora no estágio lá no complexo penitenciário. Sim. Pessoa que eu gosto pra caramba, uma pessoa do bem. Ela é. Inteligentíssima, me ensinou muito.
Então um abraço aí, Lorena, você tá aqui no meu coração. E ela me ajudou também a chegar onde eu cheguei, né? A gente não chega sozinho, né? Então ela me pegou do nada. Lorena foi um é sua apartamento, esposa. minha noiva, Sua noiva. Ela investiu no apartamento na planta, né? Essas são as mais inteligentes, né? Exatamente. Me pegou quando eu não tinha nada, passando o maior perrengue financeiro, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida bastante tranquila, sossegada. Boa. E espero daqui a 20 anos estar aposentado. Vamos lá. Isso aí. Felipe, obrigadão por ter vindo, viu? Agradecemos bastante. Aqui a gente tá de portas abertas sempre, que você vier, que você quiser vir aqui para conversar, bater um papo. A intenção da gente é sempre esse bate-papo descontraído mesmo, né? Com risada, né? Com, Isso aí. leve, de forma leve, mas trazendo um conteúdo que eu acho que a gente conseguiu hoje trazer esse conteúdo que era necessário aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi bem enriquecedor, principalmente para quem está ouvindo. Provavelmente isso vai sonar aí para várias pessoas e vamos conversar sobre esse projeto aí do digital, né? Pô, já gostei, isso aí é o que eu mais gostei. Vamos ver se a gente bolar algo junto aí pra gente poder escalar pra esse Brasilzão aí, que vender uma arte, de fato. É bom. Beleza? Vai dar recado final? Recados finais, tem Dê que aí. dar, né? Pra Então, galera. você que é o cara do recado final. Posso? Do inicial e do Vamos final. lá. Vai. Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse bate-papo, então também já deixa seu like e compartilha para outras pessoas poderem visualizar esse conteúdo, ativa o sininho para não perder os próximos, certo? Se você quiser só ouvir a gente, não quiser ver a nossa cara feia aqui, vai lá no Spotify, o link está aqui na descrição, certo? Nos acompanhe também no nosso Instagram, né, @juslopescast, né? A gente está sempre postando conteúdo lá também, né, alguns recortes. E nas nossas redes pessoais também, né, @GabrielNASSC. @Vieira Luciano _N. E nos ajude na meta de inscritos, né? Vamos lá. Beleza. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.